Fala galera, beleza? Luiz aqui de novo para mais um vídeo da Investe um Tempo. E no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre fundos imobiliários e explicar alguns critérios que você tem que entender para investir nesse tipo de ativo. Bom, mas antes de tudo eu gostaria de pedir para você já se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que os vídeos que eu trouxe e que os vídeos que eu ainda vou trazer vão te ajudar muito na sua jornada para a liberdade financeira. E eu também gostaria de pedir para você seguir a gente lá nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, mas principalmente na Twitch, que é onde eu estou fazendo lives ao vivo para vocês. Na última semana eu tenho feito poucas lives e poucos vídeos porque eu tô pensando em novos projetos e em algumas coisas que eu quero trazer pro canal e pra Twitch. Então, me desculpe pra quem ficou sem vídeo aí, mas daqui pra frente eu vou trazer e é isso aí. Bom, e como eu falei no vídeo de hoje, eu vou falar sobre fundos imobiliários. E para quem não sabe, fundos imobiliários são uma categoria de ativos que vem crescendo muito na questão de popularidade aqui no Brasil. Isso porque eles dão os famosos rendimentos mensais, então todo mês vai receber um pouquinho para se manter ou para receber um dinheiro a mais. E também porque eles são atrelados a imóveis. Então a cultura brasileira ela tem essa questão de que imóveis são seguros, imóveis são rentáveis e por isso que os fundos imobiliários fazem tanto sucesso por aí. Isso com certeza é muito bom para o desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil, para o mercado de renda variável, mas ao mesmo tempo pode trazer alguns problemas para o investidor que não entende nada sobre o assunto e que não sabe quais critérios ele tem que avaliar para investir nesse tipo de ativo. Então eu vou trazer o que é mais importante você avaliar. Para quem é iniciante, para quem não entende nada, eu vou falar aqui os critérios que você tem que ter para escolher o seu fundo imobiliário. Lembrando que o vídeo não tem nenhum tipo de recomendação, então eu não estou recomendando nenhum tipo de ativo para você. Eu só vou trazer os pontos importantes para você saber como investir melhor em fundos imobiliários. E a primeira coisa que você tem que entender ao investir em fundos imobiliários é que, apesar deles serem teoricamente mais seguros do que as ações, isso porque eles são atrelados a imóveis e tudo mais, você tem que entender que eles ainda são ativos de renda variável, ou seja, você não vai ter um rendimento específico e as cotações desses fundos vão variar dia após dia. Então você tem que estar preparado para essas variações e você tem que entender que às vezes o rendimento vai cair um pouco, às vezes não, às vezes vai subir, tudo vai variar porque esse é o mercado de renda variável, é assim que funciona. Então, pensando nessa volatilidade das cotações dos fundos imobiliários, você sempre tem que focar mais em segurança do que em rentabilidade. É importante você ter essa segurança para você poder se manter, mesmo que um dos fundos dê problema ou coisas do tipo. E é pensando na segurança que a gente vai definir os critérios para avaliação de um fundo imobiliário. Existem vários critérios para avaliar um fundo, dentre eles a gente pode avaliar o setor de atuação, a diversidade de ativos, a localização desses ativos e até mesmo a administração por trás do fundo. Então é muito importante que você foque nesses pontos para você ter a segurança de investir em fundos imobiliários. Bom, e como você já pode imaginar, o setor de atuação do fundo influencia muito na segurança dele, porque é claro que existem setores que são mais voláteis, que tendem a acompanhar a economia, e por isso quando a economia vai mal, esse setor vai mal, e quando a economia vai bem, esse setor vai bem. E é claro que também existem setores que são mais estáveis e se mantêm ao longo do tempo. Então é muito importante você avaliar o setor do seu fundo imobiliário. Então escolha sempre setores que são mais estáveis ao longo do tempo e que são de alta necessidade para a sociedade, que a sociedade sempre vai precisar. Alguns exemplos de fundos que eu não gosto muito são os fundos imobiliários de agência bancária, porque eu vejo que essa é uma necessidade que vai passar com o tempo, porque a atualidade traz pra gente o banco dentro do celular. Então, futuramente eu acredito que as agências vão diminuir e o lucro desses fundos imobiliários de agência vai diminuir. Então, eu não invisto nesse tipo de fundo porque não é um setor perene, não é um setor que está estável para mim. Bom, depois de definir os setores que você vai investir, olhando a necessidade para a sociedade e a estabilidade ao longo do tempo, você pode ver a diversidade de ativos daquele fundo, como eu falei anteriormente. Porque assim como nos investimentos tradicionais, nos investimentos que você faz para você, a diversidade é muito importante para os fundos imobiliários. Porque os imóveis, assim como qualquer outra coisa, podem dar problema e esse problema pode afetar o seu rendimento. Então é muito importante que o fundo imobiliário que você compre tenha vários imóveis para que esse risco seja diluído em meio a tantos imóveis que ele tem.
Então é muito importante que você veja quantos imóveis esse fundo tem e ainda mais que você analise a localização de cada um desses imóveis, porque não adianta de nada ele ter vários imóveis na mesma região e nessa região ter algum problema específico, ter alguma crise que esses imóveis não tenham rentabilidade esperada. Então analise sempre a diversidade de ativos e aonde esses ativos estão localizados, se eles têm uma diversidade muito boa de localização e de ativos. E nesse ponto, para iniciantes, eu gosto muito de fundos, que apesar de você pagar uma taxa a mais por esses fundos de fundos, porque esses fundos investem em outros fundos imobiliários. Então eles têm uma diversificação muito alta e isso proporciona maior segurança para você. Mas em compensação, eles vão cobrar uma taxinha a mais, porque eles cobram uma taxa para você investir em um fundo que cobra uma taxa, então você paga duas taxas. Mas para quem é iniciante e não sabe por onde começar, essa é uma opção muito boa, já que eles são muito bem diversificados, investem em todos os tipos de fundos da bolsa, o que proporciona uma maior segurança para você, investidor. Então lembre-se de comprar sempre fundos diversificados, não importa se é um fundo de fundos ou um fundo de um setor específico, mas compre fundos que têm vários imóveis e imóveis em regiões diferentes do país. E por fim, eu gosto de escolher fundos que têm um tamanho expressivo. E por que disso? Porque esses fundos têm administradores e gestores que têm renome no mercado, então eles sabem o que estão fazendo, eles entendem do mercado imobiliário como um todo e isso proporciona uma possível maior segurança para você, porque como eles entendem, eles sabem o que eles estão fazendo, então eles vão trazer uma administração melhor, eles vão saber o que eles vão fazer com esses imóveis que eles têm em mãos. Então eu gosto muito de administradoras grandes, porque elas trazem maior segurança. E vocês podem pensar que eles vão cobrar uma taxa maior e tudo mais. Porém, não é bem assim. Existem fundos muito grandes que cobram taxas baixas em comparação com o que eles te proporcionam. Então, você deve investir nessas grandes gestoras porque elas têm o know-how que você precisa para investir nesses imóveis. E além disso, elas não cobram taxas tão altas quanto outras gestoras que podem ser até menores. Mas fique sempre atento às taxas de administração, porque elas não podem ser muito altas em relação ao seu patrimônio. E também tente evitar as taxas de performance, porque elas cortam um pouco da sua rentabilidade. Então é muito importante você foque na administração, numa boa administração de uma gestora grande. Mas fique sempre atento às taxas de administração e performance desse fundo para não pagar mais do que você deveria. E é claro que existem outros pontos para se analisar, como vacância e outro tipo de coisa que envolvem imóveis, mas esses pontos são os mais importantes que eu trouxe para vocês que estão começando. Então se você está começando, não sabe muito o que fazer, esses são os pontos que você tem que analisar para ver qual é um bom fundo para você investir. Depois disso você pode analisar algumas coisas mais complexas para você investir cada vez melhor. É claro que esse processo de investimento é uma evolução, então você vai fazendo uma coisa, vai aprendendo, daí você pode aplicar essa coisa que você aprendeu e vai evoluindo com o tempo. Essa é a filosofia de investir, sempre evoluir. Bom, e pelo vídeo de hoje é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe esse vídeo com seu amigo que está aprendendo a investir, que quer entender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários. E é isso aí, valeu e tchau, tchau.